Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Felipe de História da Oficina do Estudante e hoje a gente vai falar sobre História Geral, História do Brasil, temas importantes para o nosso vestibular. Pegue a caneta, pegue o lápis, porque a gente vai começar. Bom, o tema de hoje, na verdade, o nome eu acabei emprestando de um famoso autor chamado Zuenir Ventura, que escreveu um livro chamado 1968, o ano que não terminou. Bom, esse ano ele acaba sendo bem importante porque foi uma época de grande efervescência política e também cultural. E os vestibulares, como gostam de relacionar os temas de História Geral e também de História do Brasil, acabam pedindo com bastante incidência os fatos ocorridos nesse período. Então vamos fazer aquela revisão, vamos relembrar o que aconteceu nesse período para que você tenha um bom desempenho nos principais vestibulares que você vai prestar. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, o ano de 1968 vai começar com uma manifestação lá na França, em maio de 68, que foi o movimento estudantil. Os estudantes saem às ruas de Paris para protestar, não com uma pauta bem definida, não há uma homogeneidade nessas reclamações dos estudantes. Eles queriam uma reforma no ensino e queriam também, protestavam contra os valores da sociedade, contra as velhas práticas, contra os conceitos ali estabelecidos. Então os valores da sociedade, o conservadorismo, era criticado por esses estudantes. Frases de efeito como não faça guerra, faça amor, o amor livre, enfim. Os estudantes da França acabavam protestando contra esses valores conservadores e, de alguma maneira, queriam uma renovação na sociedade. Valores mais progressistas sendo adotados e essa manifestação acaba, de alguma maneira, incentivando outros movimentos pelo mundo. Outro movimento também importante acabou acontecendo lá nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos era algo também de muita relevância, já que os Estados Unidos naquele momento enfrentavam a guerra do Vietnã e também enfrentavam a luta pelos direitos civis dos negros. A gente tem que lembrar que os negros nos Estados Unidos ainda buscavam isonomia, igualdade de direitos. Desde o final da Guerra de Secessão, no século XIX, alguns estados mantinham, por lei, a diferenciação entre negros e brancos. Então, os negros norte-americanos se organizaram e passaram a lutar pela igualdade de direitos. Por exemplo, apenas em 1964, os negros nos Estados Unidos tiveram pleno direito a voto. Então, figuras importantes se destacando como o Martin Luther King, o Malcolm X, dos Panteras Negras, e a busca por igualdade, por isonomia, acaba permeando a sociedade norte-americana em 1968. Como eu disse também, a Guerra do Vietnã estava presente, uma guerra que teve seus relatos transmitidos ao vivo pela televisão. Ou seja, as barbáries cometidas na guerra do Vietnã acabam sendo transmitidas e causando perplexidade na sociedade. Então, uma guerra do outro lado do mundo, em que os Estados Unidos não tinham absolutamente nada a ver com esse conflito, mas num contexto de Guerra Fria, para manter a ideologia capitalista presente na Ásia, os Estados Unidos enviam milhares e milhares de jovens americanos para lutar na guerra. Claro, vendo seus filhos sendo mortos no conflito, vendo as barbáries cometidas contra os vietnamitas, a sociedade se volta contra esse conflito. Então isso causa também grandes manifestações contra o governo norte-americano. A gente percebe também o surgimento do movimento hippie, um movimento que tinha como lema paz e amor, que lutava contra a guerra do Vietnã, que faz um festival para celebrar a paz, o Festival de Woodstock. Então também acaba surgindo nesse contexto o movimento hippie com grande influência na cultura mundial. Além disso, nós temos também o movimento feminista, um movimento de grande importância. O movimento feminista se divide em algumas fases. Na primeira fase era um movimento mais ligado ao sufragismo, ao direito ao voto, e na década de 60 isso acaba se alterando.
as mulheres buscam isonomia, igualdade no tratamento em relação aos homens, as suas vontades, os seus desejos, a liberdade sexual, também atingida com a invenção da pílula anticoncepcional, ou seja, as mulheres se colocando politicamente e socialmente dentro da sociedade, já que o direito a voto elas tinham, mas uma luta propriamente contra os valores patriarcais na sociedade. Então também acaba sendo de muita relevância esses movimentos nos Estados Unidos. Já no leste europeu, a gente tem a Primavera de Praga, um movimento que surge também espontaneamente na Tchecoslováquia e que visava um socialismo mais humano, que visava escapar das agruras da rigidez do autoritarismo soviético. Então as pessoas saem às ruas tentando se livrar, tentando escapar desse autoritarismo, dessa centralização que vinha de Moscou, mas a União Soviética age com bastante rigidez, mandando seu exército e reprimindo a população que buscava um modelo de governo mais humano, com mais participação da sociedade tchecoslovaca. Então também é uma manifestação de pessoas que saem às ruas buscando melhores condições. E no Brasil, por sua vez, a gente tem a luta contra o regime militar. A gente não pode esquecer que o regime militar brasileiro começou em 1964 e que, de alguma maneira, o autoritarismo acaba aumentando com o passar do tempo. E em 1968, nós temos uma manifestação emblemática na história do Brasil, que é a Passeata dos 100 mil. Mais de 100 mil pessoas saem às ruas do Rio de Janeiro, dentre eles estudantes, profissionais liberais, artistas, intelectuais, todos eles saindo às ruas para protestar contra o regime militar. Essa passeata se deu após a morte do estudante secundarista Edson Luiz, que foi brutalmente assassinado pela polícia. Isso acaba sendo um estopim para que as pessoas acabem saindo às ruas para protestar contra o regime militar. Os militares, claro, não vão deixar barato, vão reprimir também violentamente essa manifestação. E em dezembro de 1968, mais precisamente 13 de dezembro de 1968, vai ser implementado o Ato Institucional número 5, que vai retirar uma série de direitos da população. Aqui a gente fez um breve resumo sobre os principais acontecimentos, mas não ficam restritos só à França, Estados Unidos, Tchecoslováquia, Brasil. Outras manifestações também ocorrem pelo mundo. A gente pode citar também o massacre de Tlatelolco, no México, quando os estudantes também protestavam contra o autoritarismo do governo mexicano, um pouquinho antes das Olimpíadas da Cidade do México, em 1968. Então não fica só restrito a esses movimentos que eu disse aqui, Outras partes do mundo também se manifestavam, as pessoas também saíam às ruas para reivindicar melhores condições, e é por isso que eu acho que a frase do livro do Zuenir Ventura, 1968, o ano que não terminou, acaba sendo bastante coerente, porque a influência desses movimentos acabaram repercutindo com o passar das décadas e ainda é discutido hoje, é pedido nos vestibulares, porque de fato foi muito importante na constituição da política, da economia, da sociedade, enfim, dos principais aspectos do mundo. Tudo bem? Então, dê uma olhadinha, dê uma estudada. Esses temas têm muita incidência nos principais vestibulares. Eu espero que você acabe curtindo a página da oficina, ou esse vídeo também, e a gente se vê. Até mais!